Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Trazer aqui alguns itens muito de colecionador mesmo e trazendo um autor do mercado nacional, que é uma raridade, né, nesse mercado de quadrinhos, que os autores nacionais, de vez em quando surge um ou outro aí, mas a grande maioria não tem muito sucesso, porque o que faz sucesso no mundo inteiro são os quadrinhos americanos, basicamente, né? É lógico que existem expoentes em alguns países, né? Mas normalmente os artistas que ficam mais conhecidos são aqueles de outros países que hoje em dia migram com muita facilidade para o mercado americano de super-heróis, né? DC e Marvel. Tem muito estrangeiro, entre aspas, trabalhando no mercado americano, muito europeu, né, muito asiático, tem muita gente boa, e além do mercado gigantesco do mangá, que também domina. Mas isso aqui é uma curiosidade de colecionador, porque é um artista brasileiro lá dos anos 80. É um cara que nasceu em 1950, lá em Pernambuco, em Recife. É o mestre Watson Portela, de uma época em que o quadrinho era todo feito à mão, não tinha computador nenhum, era tudo aquela grande prancheta trabalhada no lápis, depois no nanquim, né, fazendo a arte final. O autor fazia absolutamente tudo. E o Watson Portela ficou muito conhecido por esse título, né, Paralela. Aqui nós temos algumas edições diferentes, tá? Apesar de ter uma certa semelhança, se você observar um pouco melhor, são edições de coleções diferentes, tá? Essa aqui se chama Paralelas e era de uma editora, da editora Book e Box, gráfica e editora. Era dessa editora. Lançou esses dois números aqui. Depois, essa aqui já é da editora Vidente, da editora Vidente, que saiu então uma continuação aqui, o volume 3 e o volume 4. Não me consta que tenha saído os outros dois volumes que eles prometiam aqui, seriam 6 volumes, mas eu acho que parou no volume 4, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui no miolo para quem já viu, quem teve a oportunidade de ver o traço muito bonito, muito preciso, muito impecável do mestre Watson Portela. Numa época em que você não tinha muito como copiar as coisas, você tinha que fazer por conta própria mesmo. Hoje em dia, com o computador, muitos artifícios ajudam na hora de construir uma imagem, tá? E a outra marca do mestre, a marca do mestre Watson Portela é a sensualidade, que estava muito na moda nos anos 80, no final dos anos 80, com revistas aqui no Brasil como Vampirella, por exemplo, né, que tinha uma pegada bem sensual, alguma coisa da Cripta também, e muita publicação estrangeira, como é o caso da Heavy Metal e da Metal Hurlan. O estilo do Watson Portela é nitidamente inspirado no estilo de arte que se fazia naquela época na Heavy Metal, tá? E na Metal Hurlan também, né? Você vai perceber a influência que ele sofria de alguns artistas muito famosos da arte europeia, principalmente. Eu percebo muito mais uma semelhança com o Giraud, por exemplo, né? Mas o Watson Portela conseguia imprimir também muito do talento dele, e também de caracteres muito nacionais, né? Você vê aqui que ele usa aqui um cangaceiro, né? Pós-apocalíptico, né? Um futuro distópico. E também na mesma época saía lá fora muito material do Milo Manara, que também tem algum traço de semelhança com o Watson Portela, o Paolo Eleutério Serpieri e a sua famosa Druna, né? E também fez algumas coisas de western, né? Sempre usando um tema para buscar um pouco mais de sensualidade. As moças aqui do Watson Portela também têm um padrão altíssimo de beleza, no melhor estilo, né, no melhor estilo desses caras que eu já citei aqui, do Paolo Eleutério Serpieri, do Esteban Maroto, esqueci de citar o espanhol Esteban Maroto, do Gonzalo Maio, do Milo Manara,
né? Também podemos falar aqui do Adam Hughes, também tem alguma semelhança, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui já no volume 2, na segunda revista, né? A sensualidade dele era muito legal e, às vezes, um desenho mais caricato, ele transitava muito bem entre um traço mais realista e um desenho mais caricato, tá? E as histórias dele tinham sempre essa pegada, né? Da ficção científica, do terror, tudo era pano de fundo para o que ele gostava de fazer. Aqui ele faz até uma ironia maravilhosa aqui com A Noite do Super-Herói, desenhando clássicos como o Demolidor, a Miss Marvel, né, que depois virou Capitã Marvel, o Surfista Prateado, o Homem-Aranha e por aí vai, né? Vários personagens famosos dos quadrinhos ele aqui saiu fazendo para falar, depois fazer uma piada, um humor, né? Porque aqui na verdade são apenas, ele quer dizer na história que são apenas cartazes. Isso aqui são cartazes promocionais. E aqui na verdade aparece o super-herói da história, né? Que na verdade é uma grande paródia às histórias de super-heróis. Mas muito legal, porque você aproveita para ver também esses heróis famosos da Marvel, né? Desenhados pelo Watson Portela. Fica bem interessante e, logicamente, o final é muito engraçado, tá? Quem tiver a oportunidade, ainda é possível conseguir material do Watson Portela. Essas edições aqui são muito antigas, essas duas primeiras são dos anos 80 e depois as outras duas já são dos anos 90. Essas são bem difíceis de conseguir, mas existem pessoas vendendo no Mercado Livre, tá, gente? Até essas edições que eu estou aqui mostrando para vocês, você pode conseguir pelo Mercado Livre e vale muito a pena. Olha, aqui fez uma capa. Essa capa aqui, ele foi usado numa revista Heróis da TV, que saía na época pela editora Abril. Ele chegou a fazer algumas capas, o Watson Portela chegou a ser contratado para fazer algumas capas das edições nacionais de Heróis da TV, tá? Aqui nós já vamos já para o terceiro. Ele aqui fazendo um faroeste pós-moderno, um faroeste pós-apocalíptico, né? Aqui ele fazendo uma citação clara, né, de um personagem famoso das histórias em quadrinho, fazendo também algumas coisas diferenciadas, o traço muito preciso, né, muito elegante, muito bonito, muito cirúrgico do Watson Portela, eu confesso que influenciou muito a minha maneira de desenhar também. Eu tenho uma grande influência do Watson Portela e da imaginação dele também, né? Porque ele cria uma ficção científica que é uma ficção fantástica, né? Uma ficção de fantasia, né? Ele mistura tudo e sempre com muito bom gosto, com muito bom senso e histórias divertidíssimas, que é outro mérito dele, né? Ele não só era um grande desenhista, como era um ótimo contador de histórias. Ele gostava desse tipo de historinha aqui, as historinhas curtas, né? As paralelas são historinhas curtas unidas aqui, não tem nenhum tema, a revista não tem um tema, não tem nada disso, são apenas histórias curtas muito típicas das revistas de terror dos anos 80, no Brasil a Cripta, né? Lá fora a Crip e a Eerie, que eram duas revistas que faziam muito sucesso, além, logicamente, da Metal Hurlant, francesa, e da Heavy Metal americana, né? Então aqui você vê sempre a sensualidade dele muito, muito sutil, né? Mas muito presente. É um retrato maravilhoso do final dos anos 80, no início dos anos 90, onde as temáticas eram assim, né? Era um momento que eu considero assim de equilíbrio, quando a gente chegou à sensualidade mais democrática, sem a vulgaridade, né? Então aqui você tem um trabalho muito legal, que muita gente pode até não gostar, torcer o nariz e tal, mas tem que reconhecer que é um trabalho muito bonito, muito bem feito e com uma história geralmente bem interessante, com uma pitada de aventura, uma pitada de suspense, uma pitada de humor, tudo isso na história, tá? Além dos pin-ups que ele faz, que são sempre muito legais, muito interessantes.
Aqui você percebe nitidamente a influência dele do Moebius, né? O Giraud, o Moebius. E aqui é uma edição de Paralelas, agora já feito pela Press Editorial. Esse título Paralelas praticamente é do Watson Portela, tá, gente? E aqui saiu uma edição de colecionador em capa cartão, né? Bem legal. Aqui tem até uma foto do Watson Portela aqui, tá? O Watson Portela é um autêntico super-herói brasileiro. Sustenta sua família exclusivamente com obras-primas em quadrinhos que cria desde 78, como Paralela, Chat, Bet Balanço e trabalhos publicados nas revistas Espectro, Interquadrinhos, Mad, Mundo do Terror, Trapalhões, Quadrinhos Eróticos e Rebel, da França. Paralelas é um álbum com seus quadrinhos avulsos inéditos, autênticas pérolas do conto gráfico. Então, ele fez essa edição aqui com histórias inéditas, numa ediçãozinha um pouco mais caprichosa do que o normal, tá? Essa edição aqui consta aqui como sendo de 86, mas eu acho que não é não. Eu acho que ela saiu depois. Isso aqui é apenas o registro, tá? Mas são histórias realmente que ele fez para essa edição, tá? Realmente é um trabalho que eu considero muito bom e que eu tenho certeza que quem gosta de quadrinhos vai adorar o trabalho do Watson Portela, tanto como artista, principalmente, mas também como... Aqui tem uma história que eu já percebo que já depois... Eu acho que ela, quando saiu aqui, ela saiu pela primeira vez e depois ela foi republicada na revista mensal Paralelas, tá? Então, tem realmente algumas histórias aqui que eram originais quando lançou esse álbum aqui, essa edição, mas depois elas foram repetidas aqui na série mensal de Paralelas. Ainda existe uma outra edição que eu ainda não tenho, mas no dia que eu tiver, vou trazer aqui para vocês. E aproveito para pedir a vocês, deixe nos comentários se você conhece o Watson Portela, se você já leu, se você gosta. Isso é sempre legal para a gente debater. E não se esqueça, se inscreva no canal e deixa seu like, porque isso é fundamental para a gente mostrar esses trabalhos para vocês, tá bom? Até a próxima!